Você falou aqui que as pessoas mais humildes, né, foram é o maior público, a maior parcela dos eleitores de Lula. Vamos imaginar, então, aqui um exemplo fictício. Sassá Mutema, um homem humilde, mal letrado, que geralmente diz eu quero melão. Ele vota no Lula. Ele male sabe falar a língua portuguesa. Que isso? Tá? Male. Aí Sassá Mutema é chamado para ser um dos cargos mais importantes numa empresa que faz exportação para os Estados Unidos. Para tratar do sucesso dessa empresa que faz comércio internacional. Mas ele não fala nem o português direito. Pois bem, o ex-senador Jorge Viana, que foi nomeado por Lula como presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, a Apex Brasil, promoveu uma mudança importante no estatuto do órgão em benefício próprio. O artigo 23 exigia inglês fluente para comandar a Apex. Mas Jorge Viana, como não sabe falar o idioma, revogou essa obrigatoriedade para poder seguir no cargo. Com a alteração, ao invés de obrigatório, a fluência em inglês passou a ser preferida. Nossa. Não. O salário devia, de R$65 mil por mês. Lembrando que essa regra já tinha motivado a demissão de Alexandro Pinho Carreiro da Apex em 2019, ainda no governo Jair Bolsonaro. Ele não era fluente em inglês e, na época, a grande imprensa fez questão de noticiar o fato. E agora, Ricardo, a grande imprensa faz questão de noticiar a foto. Não, olha só, essa notícia, Pavinato, caiu na hora certa, porque mostra muito bem o modus operandi de um governo. Lá atrás, no estatuto da Apex dizia tem que falar inglês fluente, afinal de contas você vai promover o Brasil no exterior. Essa é a sua função, divulgar, vender, ajudar a mostrar o Brasil lá fora para incrementar o comércio. Ok, as relações comerciais, as exportações brasileiras, legal. Então o inglês tem que ser fluente. Afinal, você é o cabeça dessa. Lá atrás, isso foi detectado, a imprensa mostrou. Qual foi? O que aconteceu? O cara saiu, o cara perdeu o cargo, que é o correto. Não sabe falar inglês, vai para outro cargo, não vai, enfim. Vem ali uma pessoa competente. No governo atual, o que acontece? Eles mudam o estatuto, não demitiram ninguém, a grande imprensa não noticiou isso. Ele foi lá e mudou o estatuto para então agora o inglês ser preferencial, ele poder continuar no cargo. É por isso, inclusive, isso diz muito sobre o modus operandi do governo atual e a diferença do governo passado. Aqui não quero passar pano para governo nenhum, gente. Não é o objetivo meu, por exemplo, não. Eu prezo pela boa administração pública. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Quem está nos assistindo aqui, é o dinheiro de todo mundo que está na mesa aqui, que é pago o salário dessa galera toda. Do atual Jorge Viana, que é o presidente da Apex. Salário de R$65 mil por mês. Só de salário. Fora o resto de penduricalho que a gente sabe que tem. Exatamente. É para ele falar inglês fluente e divulgar o Brasil lá fora. Ele fala, ele chega lá, as ordens. O atenção de... Agora, Léo, isso aí não dá para segurar também. Ó, eu lembro que quando se aventou que o Bolsonaro ia mandar o filho dele para a embaixada dos Estados Unidos, nossa senhora, só faltou eu sambar de fazer piada. Muitas piadas, fiz muita piada. Quando lançaram aqueles logos lá do turismo no Brasil, Come, Vistas and Lovers, nossa, eu sambava de fazer piada. Mas pelo menos não nomeou o filho e o outro lá da Apex, ele mandou pra rua. E agora? Quem poderá defender uma coisa dessa? Você sabe, Pavinato, que isso me faz lembrar uma entrevista interessante que o Lula deu a outro veículo concorrente nosso, então não vou citar o nome, no qual o presidente ele conta a respeito de uma história com Bill Clinton, que ele foi aos Estados Unidos visitar o Bill Clinton e foi muito cobrado pela imprensa brasileira de que ele não falava fluentemente inglês. E foi macetado, a imprensa caiu em cima.
e que o mesmo não foi feito, evidentemente, ao presidente Bill Clinton quando visitou em relação ao seu português. O que eu quero dizer com isso? Que é evidente que o inglês hoje ele é a língua mais falada no mundo, ele é a língua mais importante no mundo, inclusive nas trocas comerciais, porque os Estados Unidos mantêm a hegemonia e é a maior potência mundial. Agora, até quando? Essa é a questão. Nos próximos 8, 9 anos... Ah, você vai falar que ele fala mandarim. Jorge Viana fala mandarim. Não, só um ponto. Falando. Nos próximos 8, 9 anos, a China vai ser a maior potência mundial. O padrão monetário do dólar já está sendo quebrado. Diversos países asiáticos usam o seu próprio padrão monetário. Outros países também usam o seu próprio padrão monetário. Agora, o presidente da Namíbia e outros presidentes africanos estão dizendo que a China é o futuro, é a bola da vez. Até porque os europeus e americanos fazem acordos com esse país exigindo um monte de coisa. Querem colocar base, querem tarifa, querem direitos humanos, querem respeito ao trabalhador. Por isso que matam crianças inocentes na África, por isso que matam crianças inocentes na Síria. Querem que respeite o meio ambiente. Por isso que matam crianças inocentes no Iraque, por isso que é o país mais genocida da história da humanidade. O Jorge Viana. Isso é interessante. É justo. O país mais genocida da história, você sabe que não é isso. Eu vou chegar, são os americanos. São os americanos. Você está faltando com respeito à memória do Holocausto. São os americanos. Com essa sua afirmação. Não, você faltou com respeito à memória do Holocausto. Neonazismo. Não, você faltou com respeito com a memória do Holocausto. E os americanos agora na contemporaneidade. E só uma correção, o idioma mais falado no mundo é mandarim, não é inglês. Inacreditável. Não, sim. Já é o mandarim. O idioma das trocas comerciais. É o país mais populoso do mundo. Sim. É a China. Mas na China todo mundo fala inglês, queridinho. Agora, chinês não é bobo, agora o brasileiro não. Ele vai falar tupi. E você trouxe o Lula aqui, não dá para comparar o Lula com o Jorge Viana. O Lula foi eleito pelo povo. Deixa eu concluir uma fala. Vamos lá, Jorge. Fala. Bastante difícil. Fique à vontade. E aí, em relação ao Jorge Viana, que preside a Apex, que é uma instituição importantíssima, se havia uma exigência e um pré-requisito que era inerente para assumir o cargo, tem que ser respeitado e não deveria estar ocupando essa função. Né? Apesar do Floriano Peso, vários amigos e várias pessoas competentes estarem na diretoria e compondo a Apex, ele não poderia estar ocupando essa função. Agora, se mudou para fazer um puxadinho, tá errado. Mude, então, agora nessa gestão e que sirva para o próximo. Agora, ele que saia da presidência. E o próximo independente de partido político. É isso que é bom. É o nosso dinheiro ali, 65 mil do seu, do nosso dinheiro. Não pode. O que fez foi errado. Mudar o estatuto para poder se ajustar e conseguir continuar mamando é errado. Não interessa. O PT fez isso com a lei da estatal. Exatamente. Mas é um problema que a gente vê, gente. Essa questão da língua é um absurdo. Porque a Apex é extremamente importante para o país. Eu já fui em vários eventos da Apex. Ela ajuda a promover pequenos, médios e grandes empresários brasileiros. E é inadmissível. A gente espera, no mínimo, um cara bom, técnico ali de comércio internacional, que vai ter o inglês. Mas isso é só um detalhe. E o que o Jorge Viana falou na semana passada, ele... na intenção de promover o comércio internacional, falou que os empresários tinham que reconhecer, principalmente os empresários do campo, os agropecuaristas tinham que reconhecer os problemas ambientais que o Brasil tem. Agora, com qual propósito o cara que está lá para promover o comércio internacional, um cara ex-governador do Acre, o petista Jorge Viana, me fala um negócio desse para o mundo inteiro ouvir? Ele está querendo ajudar ou piorar? E esses pontos que você falou, Léo, desculpa, mas são indefensáveis. É passação de pano no governo, não tem nada a ver um presidente falar ou não inglês. E é claro que o presidente dos Estados Unidos muito provavelmente não vai falar português. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carol, o presidente da República, no caso do nosso, o Lula, ele foi eleito pelo povo. Foi escolhido pela maioria dos eleitores naquele pleito. Ok, tudo bem ele não falar inglês, faz parte. Ele tem lá o tradutor dele. Isso. Agora, o cara foi colocado numa agência específica para promover o pequeno, médio e o grande exportador brasileiro. É isso. Ele tem que viajar para falar com as pessoas lá para promover o Brasil. E falar inglês. A Dilma no Banco dos BRICS. Já é uma imagem horrível que passa. O cara vai promover bolos do Minha Casa Minha Vida. Bolos do Minha Casa Minha Vida. Ainda bem que não... Isso aí ia sair, mas acabou não saindo. E aí, Deise, um recado para o Jorge Viana em inglês. Ô, Pavinato, tu sabe que toda vez que eu vejo
essa política de compadrio, eu sempre penso nos processos seletivos que eu participei depois que eu terminei pós-doutorado, né? Que eu ia lá para a universidade, aí, obviamente tem um edital, como tem na Apex, né? Tem uma regra para tu assumir qualquer cargo, e eu ia lá para os processos seletivos nas universidades, com todos os relatórios que eu escrevi durante toda a minha vida acadêmica, documentado quantitativamente, porque isso importa. E se eu não correspondesse a um artigo, ali eu estava fora do processo seletivo, né? Então, quando tu vê que essas coisas elas só acontecem para a classe mais baixa ou para aquele trabalhador que está atrás de um empreguinho ali que não vai pagar 65 mil reais, isso causa uma certa revolta. Mas aí, como cientista política, eu sempre olho para trás, porque eu sempre tento entender quais são as raízes históricas disso, né? Não adianta, eu acho que aí é fruto do estudo e de tentar cumprir o processo seletivo e os editais, né? Mas essa política de compadrio, que é o que a gente vê muito forte dentro da esquerda, e existe em todos os outros governos, isso sempre existiu, mas isso está muito enraizado no início da política brasileira. Olha, a coisa é muito louca aqui no Brasil, assim, quando a gente fala que, às vezes os jornalistas me perguntam assim, tu acha que daqui a 100 anos a política brasileira vai mudar? Não vai, porque isso está enraizado. Essa política de compadrio que a gente vê agora, e a gente está vendo, por exemplo, com a revogação da lei das estatais, quando o Brasil começou a formar os estados, quem começou a cuidar da formação dos estados eram as oligarquias. Olha que coisa louca como a história se repete. Primeiro, né, e depois como faça. Mas as coisas vão se repetindo. Os estados começaram a cuidar, as oligarquias começaram a cuidar dos estados, um pouco com patrimônio privado e um pouco com arrendamento de terras. Só que daí eles começaram a pensar assim, opa, peraí, eu estou aqui com as minhas terras para cuidar dessa galera toda e eu posso usar o patrimônio do estado no meu benefício. Então eu posso mudar toda a regra do jogo no meio do jogo para me beneficiar. Isso começou em 1500, 1600. Em 2023, a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo. E a gente vê essa política de compadrio se repetindo cada vez mais. Então, não tem como tu defender, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernando Henrique Cardoso. Concordo. Seja rico, seja pobre. Tudo. O padrinho sempre vem. Aí ele vê os donos do poder, Raimundo Faoro, né? Obras lindas. E também você vai falar, o presidente da Apex falar inglês? Né? Um país que já exportou Tom Jobim e agora exporta Barões da Pisadinha. Você vai esperar o quê deste país? Você vai esperar o quê? Não gosto de um forró, Fábio. Não é? Eu